Guilherme, eu me lembro que eu passei a minha infância e juventude em Curitiba, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas morei em Curitiba. E eu fui uma testemunha, primeiro, não como torcedor, né? Porque eu não sou. Meu clube do meu time é do Rio de Janeiro, mas eu testemunhei tudo que aconteceu com o Atlético como observador, né? Um cara que gosta de futebol e olhou aquele 5-1 para o Curitiba, né? Aquele lá nos anos 90, né? Que é meio que o simbólico, né? O momento histórico, simbólico da mudança do Atlético, né? E para quem não acompanha muito de perto o futebol paranaense, né? Ou não acompanha esse passado, né? É importante contextualizar, né, que naquele momento a gente tinha o Coritiba como, obviamente, o clube com historicamente mais tradição do estado, mais torcida, o melhor estádio, o único campeão brasileiro, né, o clube mais né, conceituado, né. Você tinha o Paraná Clube, recém-nascido ali, anos antes da fusão do Colorado com o Pinheiros, em 89, e um clube que já era ex-campeão, alguma coisa assim, né, do Paraná, uma força, né, numa época em que os estaduais valiam, né, efetivamente, e você tinha o Atlético com uma perspectiva, assim, das piores possíveis, né, e hoje eu fiz até uma um comentário aqui de que não é que todo o processo de ajuste de um clube de futebol é muito difícil, né, muito complicado, nenhum é fácil. Tanto é que poucos são bem-sucedidos, né? Mas particularmente a base com que o Atlético construiu o ajuste era uma base muito difícil, muito árida, muito pobre, né? Porque era um clube que, estamos falando dos anos 90, né? Da época em que o futebol estava começando a efetivamente se tornar mais profissional do ponto de vista de business em si, né? De um clube que não estava no eixo Rio-São Paulo, não tinha acesso aos grandes patrocínios, às grandes cotas de TV, né, que naquela época também não existiam, né, mas né, as grandes arrecadações, o Atlético tinha uma base muito pobre de como sair daquele buraco, né, e hoje a gente olha um 2019 em que o clube conseguiu, em campo e fora de campo, feitos aí inéditos, né, impressionantes, não exatamente inéditos, mas feitos impressionantes e de uma forma muito sólida. E do ponto de vista fora do campo, como a gente falou hoje na nossa live, se tornou o sexto clube esse ano, né? Foi o sexto clube com o maior faturamento total, mas ficou muito bem como faturamento recorrente, aquele faturamento que desconta as receitas com vendas de jogadores, né? Com um superávit robusto, redução de endividamento, batendo São Paulo e Corinthians, um negócio impensável, absolutamente impensável, né, em receitas. Então, quer dizer, o Atlético, ele mesmo para os mais céticos, e às vezes a gente vê ainda os seguidores dos 12 famosos, né, clubes brasileiros, né, quer dizer, que às vezes são reticentes, né, são muito tradicionalistas, e reticentes com a quebra da hierarquia. Eu tenho batido muito nessa tecla, que o Atlético é o primeiro clube que realmente quebrou a hierarquia do futebol brasileiro, porque esse negócio só vem de cima para baixo, a gente só vê clube grande descendo a ladeira, a gente não vê ninguém, a gravidade pega no futebol brasileiro, né? E o Atlético está conseguindo, e dessa vez, em 2019, isso ficou muito evidente dentro e fora de campo. Eu queria ouvir o balanço de uma pessoa lá da fonte mesmo, da terra. Eu acho que a grande vantagem do Atlético, ela é a questão política. O Atlético praticamente, nesses 25 anos de Mário Celso Petralha, conviveu pouco com o ambiente político, que para mim é o que interfere diretamente no profissionalismo de qualquer clube do futebol brasileiro. Todos sofrem com o conselho deliberativo, com aquele senhor que lembra a escalação de cor do time de 1980 e por isso ele acredita que entende de futebol e quer dar palpite, naquelas reuniões de conselho de segunda-feira que se define o futuro sobre técnicos, sobre jogadores e sobre elenco. Então, de uma maneira geral, e eu acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre o método Atlético, sobre o que aconteceu com o Furacão nessa revolução que já tem 25 anos, mas um ponto de partida é a questão política. Claro, em 25 anos você teve momentos
de instabilidade. O Petralha, por incrível que pareça, até por problemas que ele já teve em determinado momento da sua gestão, quase perdeu uma eleição, né? Fez uma eleição muito equilibrada em 2015, mas normalmente o Atlético ele não navega de acordo com a política, ele navega de acordo com o seu próprio pensamento e com a sua metodologia. Vai acertar, vai errar, já errou muito durante esse período, é importante que se diga, mas a revolução ela nasce desse profissionalismo, desse entendimento de tocar um clube de fato, e aí é um clichê, mas acho que é necessário que se diga, tocar de fato um clube como se fosse uma empresa, né, com método, com metas, com processos. O Atlético hoje tem um funcionamento de uma multinacional dentro do CT do Caju. É claro que a gente está tratando do ápice desse projeto de 25 anos, mas todos dentro do clube sabem exatamente onde que o Atlético quer chegar. E eu não falo não só da questão lá de querer ser campeão mundial em 1924, em 2024, com 60% do elenco formado com jogadores da categoria de base. O que eu digo é o Atlético ele persegue uma maneira de jogar, eu estou falando de jogar mesmo, estou falando de campo e bola, e isso está espalhado pela administração, porque o jeito de jogar vai interferir em que tipo de jogador que você vai formar, automaticamente que tipo de jogo você vai ter no time principal e que tipo de jogador você vai negociar. Então o Atlético ele carrega como fio condutor hoje o jogo de futebol. É incrível, porque no futebol brasileiro não se pensa futebol, se pensa politicamente, né? Como vai fazer uma contratação, quando você pensa em técnico, se pensa normalmente primeiro no currículo e depois no método do cara. O Atlético não, hoje ele tem um fio condutor, é o que eles chamam internamente, Fernando Munir e Euler, de jogo CAP. E o jogo CAP é o topo dessa pirâmide onde todos os funcionários participam. E aí não é só uma questão tática, uma questão de jeito de jogar, é uma questão até de filosofia de vida, e o Atlético trabalha dessa maneira. Maravilha. Euler? Legal. Guilherme, eu acho que essa transformação do Atlético é o maior case do futebol brasileiro de transformação de um clube. O Fernando sempre bateu nessa tecla, eu e o Munir, a gente já conversou algumas vezes sobre as mudanças que foram feitas no Atlético nos últimos anos, mas eu acho que principalmente na estruturação, né, do clube, do estádio, construir 2 estádios, do clube construir um CT e focar na categoria de base e oportunizar a base. Se pegarmos aí, o Atlético conseguiu entrar naquele grupo seleto dos 10 clubes que mais vendem atletas nos últimos anos do Brasil, principalmente agora nessas últimas 2 temporadas, com a venda do Renan Lodge e principalmente do Bruno Guimarães, que foram 2 vendas gigantescas. E nós vemos que o Atlético trabalha dessa maneira, né, captando atletas cada vez mais jovens, ou até mesmo quando ele contrata um atleta, ele foca num atleta um pouco mais novo para investir e oportunizar esse atleta para ser vendido. Então eu gostaria que você falasse um pouco, um apanhado assim do trabalho do Atlético na base e essa transição que está sendo feita, que é algo novo no Brasil, né, de jogar o estadual com a equipe sub-23 e o impacto que isso tem hoje nesse retorno financeiro que está sendo dado ao clube. Esse é um dos pilares. Eu acho que dá para a gente chamar esse pilar de scouting, porque não é só a formação de jogador, tem a ver com captação de jogador também. É isso que torna o Atlético diferente. É isso que faz o Atlético colocar o pé na porta dos grandes do futebol brasileiro. O Bruno Guimarães, que você citou, ele é um case desse scouting do Atlético. Porque qual que é a grande questão, né? O Atlético ele não vai contratar o Michael, que foi o melhor jogador jovem do Campeonato Brasileiro. Não. Esse cara vai ser do Flamengo, esse cara vai ser do Corinthians, porque aí depende de um investimento maior, e o Atlético não tem essa característica. Só que o Atlético vai buscar o Bruno Guimarães no Audax, através do quê? Através de observação. Só que o Atlético ele não contrata o jogador pronto. O Michael, você vai trazer o cara, por mais que mude a realidade de um Goiás para um Flamengo, quando você contrata um Gabigol do Santos para o Flamengo, você sabe o que o cara pode entregar. O resultado ele é mais ou menos previsível. Já o Atlético tem que fazer um trabalho mais delicado de predição mesmo, que é tentar prever o que vai acontecer com o jogador. Quando você contrata o Bruno Guimarães no Audax,
você vai fazer um investimento, mas é um investimento pequeno. Bruno Guimarães chega ao Atlético, chega ainda para fazer uma transição entre aspirantes e profissional. Em 2017, ele joga no profissional, joga pouquíssimos minutos, tem 4 partidas e elas somadas não dão 90 minutos, e o contrato dele terminaria em maio de 2018. E aí o que faz a diferença? Não é só você captar o jogador certo, é você dar o tempo para ele se adaptar. Provavelmente, se o Atlético não tivesse o time sub-23, a história da carreira do Bruno Guimarães seria diferente. Ele não jogaria pelo Atlético. Essa é a realidade, mas não. Ele tinha um contrato até maio de 2018 e tinha ali à disposição um time para fazê-lo desenvolver o seu jogo. E aí ele participa daquele Campeonato Paranaense junto com, para citar outros exemplos, Renan Lodge e Léo Pereira. O Bruno Guimarães e o Léo Pereira nem estão nesse balanço histórico aí que a gente está citando das maiores negociações do Atlético. Então, só pegando o Renan Lodge, ele turbina, né, e transforma aí com venda de jogadores, algo que o Atlético, mesmo sendo um clube muito vendedor, tinha feito. Então, o case do Bruno Guimarães, ele responde o que você perguntou, responde a tua questão. O que o Atlético faz? O Atlético não só trabalha lá com o jogador do sub-15, do sub-13, não é só isso. O Atlético também observa o cara que não está completamente pronto, desenvolve, expõe ele, né, ou seja, termina essa formação do jogador no alto nível de competição, e o Campeonato Paranaense, nesse caso, claro, se você comparar com o Brasileiro, o Libertadores não é o alto nível, mas para um jogador em formação é sim, porque o cara disputa Atletiba, o cara disputa final de campeonato, então o cara é exposto à pressão de público, à pressão de jogo, a atuar contra jogadores que já estão num nível, pelo menos de idade, acima do dele. Então ele contrata o jogador, observa, contrata, desenvolve, coloca ele para jogar. Dentro desse desenvolvimento, ele vai para o time principal e depois negocia, né? No caso, ir por 100 milhões de reais. Eu só acho que é legal a gente falar disso daí, Guilherme, que eu até li um tempo atrás lá numa coluna tua ali, eu acho que um comentário teu que a gente ouviu, sobre como foram vendas boas a do Renan Lodge e a do Bruno Guimarães, né? A do Renan Lodge podendo chegar a aumentar em mais 30 milhões alcançando os resultados, e a do Bruno Guimarães, o clube permanecendo com 20% de uma transação futura. Então, o Atlético... Só um parênteses, o Atlético foi o 4º clube que mais vendeu jogador em receita do Brasil o ano. 4º praticamente empatado, são 133 milhões contra o Internacional com 135,7. Aí perde para o Santos, que fez uns 219, e o Flamengo com 300. 4º colocado, praticamente o 3º, né, batendo Palmeiras, batendo São Paulo, né, batendo todos esses outros gigantes aí, Corinthians e tudo mais. Importantíssimo. E esse ponto, Fernando, que você levantou é interessante também da gente lembrar que alguns clubes como Flamengo e Santos, que ficaram na frente, foram com aquelas vendas astronômicas do Rodrigo e do Vinícius Júnior, né? O Atlético ainda conseguiu dividir com jogadores que não tinham tanto mercado, mas foram vendas com valores altíssimos. Entra meio que aquilo que nós falávamos do São Paulo, né? Do São Paulo tá vendendo atletas com muita qualidade, só que com valores muito baixos. Legal, Guilherme. Sobre essa questão das duas negociações, né, os detalhes, o Atlético ele tem 20% em cima do Bruno Guimarães de uma futura venda, não que ele tenha 20% dos direitos econômicos, são dois conceitos diferentes aí nesse caso, mas é de uma futura venda. Então, se o cara já está sendo especulado pelo Barcelona, está sendo observado, o Atlético continuará fazendo dinheiro com ele. Então, não é à toa que o Atlético, quando buscou negociar o Bruno Guimarães, pensou em Lyon ou Benfica, porque são clubes revendedores da Europa. Então, se você não vai levar o cara direto para o alto nível, como foi, sei lá, um caso absurdo do Arthur do Grêmio com o Barcelona, que é uma venda espetacular, né? Por um jogador espetacular também. Mas é uma venda direta de um clube do topo, do topo, do topo. O Atlético teve que fazer um caminho com um intermediário, mas que ele vai garantir lucro também, porque ele vira uma espécie de sócio. Essa era a base da negociação do Bruno Guimarães. Com o Renan Lodge já foi um pouquinho diferente, porque ele foi pro topo também, né? Hoje ali o Atlético de Madrid tá no top 10. É isso aí, é impressionante.